Cara, por que que o mercado de agentes já está explodindo tanto e o porquê que você deve começar com isso o mais rápido possível? Bom, hoje eu quero te mostrar nesse vídeo o porquê que, né, que essa questão das agências estão explodindo tanto e o porquê que você deve começar. Quero te mostrar como você vai configurar o Cloud Code no VS Code do zero, passo a passo. Vou te mostrar também o framework WAT, que no caso é o sistema por trás que eu utilizo aqui nas minhas soluções, né, que eu construo para os meus clientes. Eu vou te mostrar também uma construção completa ao vivo de uma newsletter com IA utilizando Perplexity, Nano Banana, Cloud e Gmail. Vou te mostrar também como você pode precificar e vender suas soluções com IA e como você deve conseguir o seu primeiro cliente em menos de um mês utilizando as minhas estratégias. Fechou? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Sampaio, eu atuo nessa área desde setembro do ano passado, então eu comecei ali com o N8N, fiz algumas soluções, consegui alguns clientes e aí logo em seguida quando veio o Cloud, cara, veio esse boom, eu comecei a utilizar já desde o início e já realmente mudou minha vida a partir daquele momento. Eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais tem 5 meses e cara, um boom gigantesco porque esse nicho está em alta e por isso que você deve aproveitar. Então, só para você ter ideia, quando eu iniciei a produção de conteúdo, eu tinha em torno de 2.700 seguidores e hoje eu tenho mais de 10 mil seguidores apenas produzindo conteúdo sobre cloud. Então, assim, você deve aproveitar esse boom, esse momento. Fechou? Cara, eu vou estar lendo aqui algumas partes. Primeiramente, cara, o porquê que você deve começar hoje nesse nicho, nesse mercado. Bom, para quem não sabe, várias empresas hoje já estão migrando seus workflows, já estão investindo em workflows agênticos, colocando agentes de IA ali para automatizar processos, para realmente entrar ali na empresa, né? A gente, cara, tá num bom assim de hoje, né, tá valendo em torno de 8 bilhões esse mercado de agentes de IA e tem uma projeção até 2030 para estar valendo de 30 a 50 bilhões de dólares, tá? E bom, por que não começar nas automações tradicionais como N8N, Zapier, Make? Cara, esquece essas soluções, esquece essas ferramentas, realmente foca em começar a se aperfeiçoar com Cloud Code, né, ou com Codex, ou cara, foca nisso 100% do seu tempo. Hoje, cara, os conteúdos, o seu conhecimento, ele não precisa mudar tanto, você ainda tem que aprender sobre API, sobre workflows agênticos, sobre realmente o passo a passo ali de como funciona uma automação e etc, porque você sempre vai fazer integrações, isso sempre vai existir aqui nessa questão com inteligência artificial. Agora, a forma de criação, cara, muda completamente do N8N, do Zapier. Essas ferramentas são muito determinísticas, elas são manuais de certa forma. Então, no caso com o Cloud Code, isso muda muito, é muito mais automatizado, muito mais fácil de você aprender e começar realmente do zero, sem conhecimento em programação, sem conhecimento em nada. Fechou? Eu comecei com o N8N e eu posso te afirmar que com Cloud Code, cara, eu aprendi muito mais rápido, eu me dei bem muito mais rápido com Cloud Code do que com o N8N. O N8N foi bem mais complexo em relação a aprender ali cada node, a como construir ali os workflows, fechou? Então, cara, eu vou deixar aqui abaixo também o link da minha comunidade gratuita, fechou? Onde eu coloco todas essas aulas, onde eu coloco todos os meus conteúdos do meu Instagram, onde você vai ter acesso a vários prompts, a vários materiais gratuitos que eu libero lá, beleza? Então, cara, é uma puta comunidade que está só começando, realmente é só o começo de uma grande era ali, fechou? Então entra lá, qualquer dúvida, cara, lá tem um chat, lá você vai ver várias provas sociais de pessoas conseguindo clientes, lá a gente manda oportunidades de clientes, fechou? Porque realmente quando eu não tenho tempo para colocar minha agência para pegar tal cliente, eu coloco essa oportunidade para vocês lá. Então entra que tem muita coisa legal lá dentro, fechou? Então vamos começar a configuração do nosso Cloud Code, beleza? Primeiro a gente vai configurar o Cloud Code no VS Code do zero, passo a passo, beleza? Certo, então basicamente a gente já está na tela do Visual Studio Code. Para você fazer a instalação dele, você basicamente tem que vir nesse site, que no caso é o site do próprio Visual Studio Code. Você clica em Download for macOS, ou então no caso para Windows, se for o seu sistema operacional, fechou? Depois que você instala ele, você dá todas as permissões para ele certinha, tudo correto, você vai cair dentro dessa parte, beleza? Aqui no caso você vai clicar em Open Folder, tá? E aqui no caso você vai ter a possibilidade de criar, né, uma pasta para você.
Bom, basicamente a pasta está criada, tá certinha. E aí o que que a gente faz? A gente clica em Open, tá? A gente vem aqui no caso e abro essa pasta, que no caso foi a pasta que a gente criou. Mesma coisa você abriu arquivos, a pasta de arquivos do seu computador, cria um arquivo, no caso eu criei aqui newsletter, e no caso clico em Open e clico em abrir, tá? Essa tela aqui bonitinha, onde você vai ver um espaço para você colocar os seus arquivos, né, suas pastas, e aqui nessa parte vai ser a parte de agente, que no caso fica o cloud, beleza? Tem até uma apresentação, aqui vai ficar os arquivos, as pastas, etc. E no caso aqui vai ficar o agente, que é o cloud, onde você vai fazer o planejamento, fazer as perguntas e executar, tá bom? Quando você entra aqui dentro, você vai clicar para baixar o cloud, que isso é extremamente importante, tá? No caso, você poderia fazer isso antes de ter criado o arquivo ou depois, tanto faz, beleza? Mas você vai vir aqui nesses quatro quadradinhos, que no caso são as extensões, beleza? Aí você clica nele, já está até aqui, mas você digita Cloud Code e aí já vai aparecer esse Cloud Code aqui, que no caso já é o autorizado pela Anthropic, beleza? Você clica em instalar e ele vai instalar tranquilamente, beleza? Você volta aqui, você clica para abrir um novo chat, beleza? E aqui no caso você pega e clica nesse botão do Cloud, que no caso está aqui no canto superior direito, fechou? Aqui você fecha essa parte. Aqui, cara, tem algumas formas de diferentes, né? O meu aqui ele tá meio que no formato de terminal, tá? Mas o seu ele pode vir em outro formato que é completamente normal, onde o Cloud ele fica aqui embaixo, onde vai ter o campo de texto. O meu, no caso, é assim, mas eu posso muito bem colocar para o seu formato, beleza? Bom, e para você estar utilizando, você precisa estar utilizando a conta Pro do Cloud, beleza? Então, por exemplo, aqui tem os planos, né? O plano é R$ 92, o plano Pro, o plano Max também, no caso, tem o de 550, você já pode começar com o Pro, que já é suficiente para você, beleza? Aqui a gente vai voltar, e aí você faz a subscription, no caso, linka a sua conta do Cloud com o Visual Studio Code aqui, e aí sim a gente vai estar pronto para a construção das soluções. Aqui, cara, basicamente, como funciona aqui dentro do Visual Studio Code? A gente primeiramente vai dar acesso a uma pasta chamada CloudMD, onde essa pasta ela vai ter todo o resumo do projeto, realmente vai estar ali dentro, porque, por exemplo, se eu venho aqui no Cloud e peço para ele alguma coisa relacionada à newsletter, ele não tem nada para ele buscar, ele vai ter só realmente as informações que você vai estar pedindo para ele. Quando você cria essa pasta chamada CloudMD, ela tem um resumo de todo o projeto, de toda a stack que a gente vai utilizar, do que não é para fazer, do que é para fazer, entendeu? Realmente são regras ali que vão ter dentro dessa pasta chamada CloudMD e ela é muito importante. São basicamente as instruções do projeto e o framework que a gente vai utilizar. Então os workflows são os arquivos, né, no caso a linguagem natural, qualquer um entende, né, o agent, no caso o motor, Cloud Code, que vai ler o workflow, que vai tomar as decisões, e as tools, no caso capacidades, né, imagens, planilhas, busca de web, fechou? Então, basicamente, é dessa forma que a gente constrói as soluções hoje, beleza? E agora, basicamente, a gente vai começar a construção dessa newsletter, fechou? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente já está dentro do nosso projeto de newsletter, e aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar o cloud.md dentro dos nossos arquivos aqui, para a gente já ter todo o contexto, a estrutura ali do projeto em si, beleza? Certo, eu adicionei aqui, lembrando que essa pasta, essa questão vai estar, toda essa pasta vai estar aqui embaixo, tá, da comunidade, aqui debaixo dessa aula, então é só você acessar e fazer esse mesmo passo a passo que eu estou fazendo. Aqui, como vocês podem ver, eu não vou ler exatamente tudo, mas tem toda a arquitetura, tem todo a forma com que a gente vai trabalhar esse projeto, beleza? Então, estrutura de arquivos, conclusão, o loop, né? Então, tem tudo, cara, tem tudo aqui dentro, que no caso é um resumo ali basicamente do projeto, fechou? Aqui agora, no caso, eu vou mandar para ele um prompt para ele descarregar, né? No caso, para ele ler esse arquivo MD. Então, eu vou pedir para ele ler o arquivo, tá, do cloud.md e depois configurar o projeto e a estrutura. E então começaremos a construir os fluxos de trabalho juntos. Então, cara, já está
basicamente feito aqui, no caso, esse prompt, todo esse passo a passo você segue também para você chegar na mesma conclusão que eu, beleza? Então vocês vão ver o Claude agora trabalhando, ó, ele vai ler o Claude.md e vai começar o framework WAT, fechou? Aqui ele vai começar sempre a fazer esse tipo de perguntas para você, você vai concordando e atualizando ele, fechou? Aqui ele já começou a criar, ó, ele já criou algumas pastas aqui, né, de tools, de workflows, tá? Aqui ele criou o ponto .env também, que no caso nesse ponto .env a gente vai colocar todas as nossas chaves de API, né, com as integrações que a gente vai fazer. Então aqui, ó, ele já terminou. Então qual é a newsletter, sobre o que é, qual é a plataforma, usa Substack. Então assim, ele ainda não entendeu, ele ainda não sabe quais tecnologias a gente vai utilizar e a gente vai falar essas tecnologias para ele, fechou? Aqui ele também não tem nada aqui dentro direito, porque a gente ainda não começou a configuração, beleza? Então aqui eu vou dar um barra clear para a gente zerar esse chat, beleza? E aí no caso a gente vai começar um chat agora do zero, realmente começando a nossa estrutura e a nossa ferramenta de newsletter com IA, beleza? Certo, pessoal, passo 2, você vai escrever exatamente como eu escrevi aqui. Quero construir basicamente uma automação de newsletter onde eu vou te fornecer um tópico e você fará a pesquisa e estruturará o conteúdo em HTML. Você vai deixar o visual atraente e criará alguns infográficos para acompanhar ela. Eu falei no início do vídeo que a gente iria utilizar o Nano Banana, mas eu acabei mudando de ideia e a gente vai utilizar o Higgs Field. Porque o Nano Banana a gente, na verdade, ia utilizar outra API, que no caso se chama Key, mas eu preferi utilizar o Higgs Field, beleza? Porque está mais em alta e etc. Então, a gente vai utilizar tanto o Perplexity para fazer as pesquisas, né, o Higgs Field para fazer os infográficos, né, o visual e etc. E também vai utilizar o Gmail, porque essas newsletters vão ser enviadas para o Gmail, fechou? Então, basicamente, a gente dá um enviar para ele e agora a gente vai realmente começar a estruturar o nosso projeto e a gente vai ver o que exatamente que ele vai fazer, beleza? Bom, pessoal, aqui basicamente ele falou, né, que o projeto está no início, está só esqueleto, ele não tem as informações, então ele vai começar a fazer algumas perguntas para mim, e aí no caso a gente tem que responder de acordo com a estrutura que a gente quer. Então basicamente ele perguntou aqui se eu já tenho a chave do Perplexity, no caso da API, então eu já tenho a chave, eu já coloco aqui, já marco um. Ele também perguntou sobre o estilo de design, então ele colocou aqui alguns designs para a gente, né, de exemplo, então design sóbrio, design moderno, design colorido, CTAs fortes, blá blá blá. Só que eu já tenho um design system da minha própria empresa, da minha própria agência, com logos e etc. E eu vou colocar aqui para ele. Então eu já coloco no 5 aqui, porque aqui ele fala para eu escrever alguma coisa. Eu vou falar, eu vou te passar o meu próprio design system. E aqui no caso ele pergunta como você quer receber o resultado final. Rascunho no Gmail, recomendado. Então assim, eu vou nesse primeiro, no rascunho com Gmail, para a gente iniciar. Então fechou, submit, agora esperar. Bom pessoal, o que eu fiz aqui basicamente foi que depois do comando que eu mandei, ele pediu aqui no caso para eu mandar a chave de API, para eu colar ela aqui, que ele vai adicionar no ponto .env, e ele também falou na questão do Design System. Eu falei para ele já criar o ponto .env lá, configurar ele certinho, e aqui no caso já coloquei o Brand Assets, que no caso são as fotos, né, do Design System, entendeu, da empresa. Então aqui tem cores, tem logos, tem tudo aqui basicamente para ele pegar e fazer. Ele vai verificar a pasta, vai atualizar o ponto .env. Certo, pessoal? Então aqui ele fez toda a criação aqui das estruturas, né, da nossa ferramenta, né? Então aqui os workflows já está criado a criação da newsletter MD, né, no caso as tools aqui certinhas, research, build newsletter, entendeu? No caso aqui o brand, né, que eu coloquei. Então tá tudo correto. Aqui ele já colocou aqui, no caso, os dois campos adicionados, Anthropic API aqui, no caso o Perplexity, tá, para a gente estar adicionando lá no ponto .env. Então aqui eu vou adicionar todos esses pontos aqui dentro, beleza? Certo, já configurei todas as chaves aqui no ponto .env. Agora eu vou dar o primeiro tema para ele, o primeiro e-mail para ele mandar, no caso eu vou enviar para mim mesmo, e aí eu vou ver qual que é a newsletter que ele vai me gerar e a gente vai analisar isso juntos, beleza? Vou colocar aqui, já está tudo configurado no ponto .env. Posso te enviar o primeiro tema? Certo.
Eu vou enviar o primeiro tema para ele. Eu não sei se ele vai já enviar para o e-mail, então eu vou mandar o primeiro tema é agentes de IA em 2026. Pronto, esse é o primeiro tema. Aí eu quero ver se ele vai gerar isso e já vai enviar pro e-mail, ou se ele vai gerar primeiro o HTML e depois ele vai enviar pro e-mail. Vamos ir aceitando e ver qual vai ser a primeira geração dele, beleza? Ele está iniciando o pipeline, então ele está começando pela pesquisa via Perplexity. Certo, pessoal? Ele gerou, tá? Já terminamos todo o pipeline aqui. Então ele fez a pesquisa, ele gerou os infográficos com o Higgsfield, fez todo o processo. Só que aí no caso ele ocorreu um erro, porque é normal, cara, vai ter alguns erros e principalmente porque a gente está criando algo em 30 minutos extremamente rápido, beleza? Então qual foi o erro aqui? Né, primeiro a gente pesquisou, a gente fez a pesquisa sobre agente de IA em 2026, tudo isso deu certo. Agora, na questão do e-mail em si, ele gerou a newsletter, só que ela num formato branco, como vocês podem ver aqui, entendeu? Então não tinha cor. Ele mandou o e-mail, mas não tinha cor, entendeu? Então a gente precisou fazer uma alteração aqui. No caso, eu mandei até bugou aqui, eu mandei uma foto para ele, no caso essa foto, essa imagem, e pedi para ele fazer a alteração, já que a imagem estava branca. Então eu falei, só um ajuste, só ajusta esse ponto porque está branco a imagem. E aí colei a imagem para ele. E aí no caso ele fez esse resultado absurdo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E aqui está o resultado para vocês de como ficou a newsletter. Cara, 5 no caso a logo, né, certinha. Ele fez a pesquisa 2026, o ano que a IA começa a agir, colocou dados, olha, de 7 bilhões. Cara, então assim, ficou excelente. Aqui a gente pode configurar botões, tá? A gente pode configurar várias coisas bem legais, tá? Eu já fiz outros testes, tá? Com, com essa newsletter. Eu tenho uma newsletter, então essa automação não é a primeira vez que eu faço ela e eu já tive resultados melhores em questão de design, tá? Mas para algo que a gente criou aqui em 30 minutos, caras, pô, olha o tanto de possibilidade que você tem com isso, né? Você pode também, aqui a gente está mandando para o meu próprio e-mail, mas você pode enviar para os seus clientes, pode criar uma automação semanal que agrega muito valor isso no Instagram, as pessoas entram, começam a ler. Isso daqui a gente também pegou somente pesquisas com IA, então a gente não está adicionando nenhum toque da forma com que a gente escreve, então tem milhões de possibilidades que você pode fazer com essa automação, com essa ferramenta que a gente criou em 30 minutos, tá? Então, isso é só a ponta do iceberg, tá? Porque são realmente infinitas possibilidades que tem com o Cloud Code, tá? E agora, pessoal, eu vou falar um pouco com vocês sobre como conseguir clientes, sobre o framework que eu utilizo, quais são as melhores práticas e estratégias para você estar conseguindo o seu primeiro cliente e ingressando nesse mundo de agência de IA. Bom, quando eu iniciei lá atrás ali no N8N, a forma com que eu comecei foi produzindo conteúdo. Então eu comprava algumas mentorias, alguns cursos, e nesses cursos e mentorias eles falavam bastante sobre prospecção, sobre você abordar os clientes, etc. Mas na época eu tinha um pouco de vergonha, então eu acabava não abordando ali os clientes, eu não entrava em contato, eu não prospectava. Então assim, eu comecei ali produzindo conteúdo como quem não quer nada, eu apenas estava vendendo ali um infoproduto de N8N, um curso, e basicamente, cara, as coisas começaram a fluir naturalmente, né, automaticamente ali, começaram a ter clientes me chamando, querendo soluções, a gente marcava algumas reuniões, porque é assim, né, o passo a passo para você conseguir. Primeiro você vai marcar uma reunião com o cliente para você diagnosticar os problemas dele, ver aonde está o vazamento da empresa dele, aonde você consegue automatizar os processos dele, né, onde você consegue encaixar uma solução ali para resolver aquele problema daquele cliente. E no caso, eles começaram a entrar em contato, então eu marcava a reunião de diagnóstico e depois fazia mais uma reunião trazendo um escopo ali do que a gente poderia fazer para resolver aquela dor daquele problema que eles estavam tendo. Então assim, eu particularmente comecei dessa forma e consegui clientes de forma bem eficaz, né? Eu consegui ali eu tive uns 5 clientes ali no N8N e após, né, a vinda do Cloud Code, etc, a forma com que você consegue clientes produzindo conteúdo é extremamente eficaz, entendeu? Hoje, com o boom, né, das redes sociais, com o boom do meu Instagram, etc, eu consigo ter
uma carteira de clientes bem aquecida ali, bastante cliente chegando todos os dias. Então, falando agora em realmente 3 estratégias que eu recomendo para você estar iniciando. A primeira, claro, como eu falei, é produção de conteúdo, é você realmente dar as caras, tá? E começar a falar sobre cloud, a falar sobre ChatGPT, falar sobre IA no geral mesmo. Isso dá muita visualização, isso traz muito cliente para você e para sua agência. A segunda é realmente você colocar tráfego, né? Você pode colocar a cara, né, fazendo esse tráfego, você pode também não colocar a sua cara e fazer anúncios, né, mandando para o WhatsApp ou mandando para uma página de captura, entregando alguma coisa grátis para essa pessoa e entrando em contato depois via WhatsApp ou via e-mail, mas a ideia principal é você fazer ali esse tráfego para você conseguir ter ali um contato com o seu cliente. E a terceira forma é você realmente contactar esse cliente, né, ali, pô, você chamar ele no WhatsApp, você chamar ele no Instagram, é realmente aquela prospecção onde você realmente vai contactar o cliente, vai oferecer seu serviço ou vai mostrar uma dor que você consegue resolver na empresa dessa pessoa. E, cara, tem uma quarta forma também, né, que no caso é você ir até a empresa presencialmente, mostrar o seu projeto, mostrar o que você pode melhorar, seja ali um site para essa empresa. Mas, como eu falei, a melhor opção para mim, a melhor solução, a melhor forma de você conseguir o seu primeiro cliente é realmente produzindo conteúdo, na minha humilde opinião, tá? Hoje, com a rede social, isso facilita muito, né? Se você tem tempo de produzir conteúdo, se você tem realmente essa facilidade em falar com a câmera, cara, só vai que vai dar certo, fechou? Agora, claro, quando você quer escalar, quando você quer realmente construir uma equipe, construir uma empresa de fato, cara, tráfego é a melhor opção. É o que hoje a gente utiliza bastante aqui na nossa agência e é o que realmente traz previsibilidade, né? Porque, pô, não dá para depender só de orgânico porque você não tem aquela previsibilidade que você tem no tráfego, fechou? Então, assim, basicamente essas são as opções que você tem de prospecção. Assim, cara, eu não falei exatamente a forma que eu faço, mas vocês já perceberam que eu produzo muito conteúdo. Então, logo, isso daqui, na minha concepção, é a melhor estratégia, a melhor forma de você estar iniciando hoje, né? De você conseguir ter uma carteira de clientes quente, tá? Que toda semana vai chegar clientes organicamente para você, sem você colocar um único real, beleza? Então é isso basicamente, pessoal. Cara, se inscreve aqui no canal, tá? Entra lá no meu Instagram, se inscreve no meu Instagram, me segue lá, porque eu posto conteúdo diariamente e, cara, fica ligado aqui na comunidade, a gente posta oportunidades aqui toda hora. Aqui tem um chat pra gente trocar uma ideia. Então, assim, é só o começo dessa jornada. Então, terão muitas aulas falando realmente sobre cloud, mostrando como construir página de vendas, mostrando como você constrói slide, mostrando como você constrói uma solução para dentista, para clínica, de estética, para tudo, entendeu? Tudo. Advocacia, mostrando realmente projetos na prática de clientes meus que eu tenho. Então, assim, tem todas as novidades de IA. Eu vou estar trazendo aqui para vocês em antemão, tá? Para vocês estarem sempre atualizados da melhor maneira, beleza? Então, cara, é só o começo. Se inscreve em todas as minhas redes sociais, me segue, curte todos, comentem o que vocês estão achando disso e é nóis. E é um prazer estar aqui com vocês, fechou? Valeu, é nóis, tamo junto.